é o seguinte: perguntas ao final. Isso é para matar. Tem professor que inicia sua aula dizendo o seguinte: olha pessoal, hoje é um tema novo, então eu vou dar uma aula e assim, deixa eu terminar o raciocínio e as perguntas são ao final. Olha pessoal, a vida não funciona assim, a sociedade não funciona assim e uma aula não pode funcionar assim. As perguntas não podem ser ao final. Por sinal, o papel do professor é justamente fazer muita pergunta e deixar o estudante responder a pergunta. Porque eu sempre digo, tem professor que adora fazer pergunta, mas tem professor que na verdade adora mesmo é responder a pergunta. O papel do professor é levar o estudante a uma reflexão, é levar o estudante a pensar. Se isso for verdade, e eu acredito que isso é verdade, o professor não pode dizer, não, deixa eu terminar, depois tu pergunta. Não, isso acaba com o raciocínio, isso acaba com a criatividade, isso acaba com a inovação que vem do estudante. O estudante é o agente principal do processo numa sala de aula. É isso mesmo. E qual é o papel do professor então? É aquele que instiga, é aquele que gera dúvida, é aquele que cria o conflito saudável. E quem sabe numa única mensagem eu poderia dizer que o espaço da sala de aula, a única convergência que deveria existir é a divergência. Isso, é o debate, é com o debate que eu aprendo, é com a crítica que eu construo uma nova ideia. Por isso que eu não posso admitir professores que dizem o seguinte: perguntas ao final. Não há final, né? Sempre há o meio, sempre há um momento para perguntar. Não, o momento para perguntar é sempre, é a qualquer momento. Então, eu tenho dito o seguinte quando os professores conversam comigo, né? Não pode ter essa história de perguntas ao final. As perguntas têm que ser sempre, a qualquer momento, no momento que a dúvida existir. E você, estudante que está me vendo, tem um ditado que eu adoro, que diz assim: aquele que pergunta é bobo por 5 minutos, aquele que não pergunta é bobo para sempre. O que significa isso? Você que está me vendo, tem uma dúvida, pergunta para o professor. Muitas vezes o próprio professor nem sabe a resposta. O próprio professor queria também um dia fazer essa pergunta. Quem está do teu lado, quem sabe vai rir da pergunta, a princípio idiota que você está fazendo. Mas ele também estava com a mesma dúvida e não teve coragem para fazer a pergunta. Então, você que está me vendo, estudante, tem que ter coragem para perguntar. O professor tem que ter a capacidade de parar a aula, parar seu raciocínio, escutar seu estudante e ver o que é que ele está fazendo, o que é que ele está perguntando, qual é a dúvida. E quem sabe a aula muda completamente naquele dia o caminho que ela estava seguindo. Então, fica a questão. Pergunta ao final, jamais. Você, estudante, quando tem uma dúvida, pergunte imediatamente. E professor, responda. E tenha a humildade também de dizer, não sei a resposta. Vamos construir junto. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.